Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, venho aqui a essa tribuna, nessa terça-feira, dia 2 de maio, para tratar de dois assuntos. Os dois ligados e os dois relativos à atual situação do nosso estado do Rio de Janeiro. Senhora Presidente, hoje na sessão, a Assembleia Legislativa discutiu uma mensagem do governador do estado relativa a uma proposta de aprovação de legislação de antecipação de receitas do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Esse tema foi debatido por mim e por diversos parlamentares aqui dessa tribuna. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse tema. Essa mensagem está incluída num pacote de mensagens que o secretário-chefe da Casa Civil apresentou a parlamentares aqui na Assembleia Legislativa numa agenda no último dia 12 de abril, ou seja, já passados 20 dias. Aquela época dizia o secretário-chefe da Casa Civil a líderes partidários, aqui na reunião do Conselho de Líderes da LERJ, que o Estado do Rio de Janeiro precisaria tomar novas medidas urgentes. Só um minutinho. Deputado Paulo Ramos, seu documento está a salvo. Mas eu dizia que naquela oportunidade, em 12 de abril passado, o secretário-chefe da Casa Civil veio a essa Assembleia Legislativa reportar um agravamento ainda mais significativo nas contas do Estado do Rio de Janeiro e veio também dizer que, por conta do atraso da apreciação da Lei de Reequilíbrio das Finanças Fiscais no Congresso Nacional, seriam necessárias medidas emergenciais adicionais para que o Estado pudesse sobreviver. Essas foram as palavras, senhoras e senhores, aqueles que me acompanham na TV LERJ, para que o Estado pudesse sobreviver nos próximos 60, 90 dias. Uma dessas medidas foi essa legislação, essa mensagem encaminhada para cá, para tentar antecipar medidas fiscais que nós vamos analisar com calma, uma matéria que foi mandada de forma equivocada, sem explanações, sem nenhum tipo de esclarecimentos, muito mal redigida, que não foi compreendida pelos deputados e não veio acompanhada de nenhuma estimativa de valores. Mas eu estou me reportando a esse tema porque essa era uma das medidas. As outras todas que o governo disse que ia tocar adiante para, repito, o Estado não falisse, não se materializaram. Uma delas era a questão da realização de um mutirão no Tribunal de Justiça para o recebimento da dívida ativa. Ora, eu fui a uma reunião acompanhado de deputados ao Tribunal de Justiça, onde estava o Poder Executivo, Legislativo, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, e nessa reunião, que era para alavancar um mutirão de cobrança da dívida ativa, pasmem, senhoras e senhores, o governo sequer tinha um planejamento, o Poder Executivo, de como o Poder Judiciário poderia auxiliar nesse esforço de recuperação de valores devidos aos cofres do Estado do Rio de Janeiro. Também foi prometida o lançamento da licitação das linhas intermunicipais de ônibus, que poderiam render até 2 bilhões de reais em receitas de outorga a ser paga pelo Estado. Um absurdo o Estado do Rio de Janeiro não ter até hoje essa licitação de ônibus realizada. Eu, quando fui secretário de Transporte desse Estado por um ano, fiz 12 audiências públicas, deixei a licitação pronta e ela foi engavetada. O que eu queria dizer, para concluir esse movimento do governo do Estado, é que não há nenhum compromisso com a coisa pública ou com a retirada do Estado dessa crise. O governo do Estado perdeu qualquer vergonha de se mostrar inerte, inábil e incompetente, que é o que ele é, infelizmente. Ele não tem mais nenhuma iniciativa para tocar esse Estado para frente. Por isso, senhoras e senhores deputados, com a apresentação dessa medida salvadora, entre aspas, de antecipação de receitas, que não é salvadora coisa nenhuma, que nós sabemos que o potencial de arrecadação é ínfimo perto das dívidas e dos atrasos que hoje convive o funcionalismo público e também os serviços estaduais, nós temos a certeza que esse procedimento
não vai resolver em nada e que nós estamos rumando inexoravelmente para o abismo, para a falência definitiva do Estado e para, eventualmente, uma convulsão social que se avizinha. Os fatos que cariocas e fluminenses testemunharam na manhã dessa terça-feira, na Avenida Brasil, na Washington Luiz, em grande parte da zona norte do Rio e num trecho da Baixada Fluminense, são aterradores. Bandidos armados de fuzil à luz do dia, paralisando o trânsito das nossas principais rodovias e vias expressas, incendiando automóveis, ônibus e caminhões. À luz do dia, sem qualquer constrangimento. Bandidos fortemente armados de fuzis, tocando, segundo palavras deles próprios, o horror na cidade do Rio de Janeiro, para uma reação nenhuma das forças policiais, que estavam concentradas numa operação na Cidade Alta, em Cordovil, no Rio de Janeiro. Ora, como é possível a autoridade pública aceitar, inerte, que cenas como essas possam acontecer na cidade do Rio de Janeiro? O recrudescimento da violência, ele é real, concreto e desastroso. Nós estamos tendo mortes na nossa cidade e no nosso estado praticamente diárias, de policiais, de inocentes e também de bandidos. Nós estamos numa guerra eminente, na verdade que eu poderia dizer, senhora presidente, que já está em andamento, sem nenhuma capacidade de resposta do Poder Executivo. Então o que nós estamos vendo, senhoras e senhores deputados, é a deterioração, à luz do dia, ao vivo, na frente de toda a sociedade, do poder do Estado do Rio de Janeiro e da capacidade de reação das suas forças de segurança. Eu pergunto aos governantes desse Estado o que falta para que seja solicitada uma intervenção federal no nosso território. O que falta para que, de maneira séria, se coloque Brasília na mesa e se traga as autoridades federais para intervirem na área de segurança do nosso Estado? Se perdeu o controle, vai se esperar mais o quê? Mais bandidos de fuzis na rua? Mais ônibus incendiados? Mais inocentes mortos na nossa escola? E o governador, laconicamente, pede ajuda ao governo federal, mas sem energia, sem vontade, sem credibilidade. Ele não é mais ouvido em Brasília. Ninguém dá bola mais para o nosso governador, infelizmente. Ele parece, apesar do esforço que faz, um morto-vivo, sem condições, sem energia e sem possibilidades de tocar esse Estado adiante. Ele está nos gabinetes e no Congresso Nacional a mendigar apoio, mas não com a altivez que deve ter um governador do Estado do Rio de Janeiro, que representa 16 milhões de habitantes, e que não pode permitir que essas coisas continuem ocorrendo no nosso Estado. O ponto aqui, senhora presidente, que enquanto o princípio da autoridade e a credibilidade dessa autoridade não for resgatado no nosso Estado, nós não temos mais saída. O Estado do Rio de Janeiro está jogado às traças, está abandonado. E nós estamos chegando a um ponto de ruptura no nosso tecido social. E por isso, nós aqui temos uma responsabilidade. Por um lado, adormece na mesa diretora da Alerj a apreciação de um conjunto de pedidos de impedimento ao governador do Estado. E do outro lado, existe um clamor da sociedade para que alguma medida seja tomada, seja no âmbito do Legislativo, ou seja mesmo o requerimento de uma intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Seja ela uma intervenção branca na área de segurança, ou seja uma intervenção plena com afastamento do governador. Eu não vejo, infelizmente, senhoras e senhores, mais condições para que esse governo permaneça. Eu tenho dito isso aqui reiteradamente. E cada vez, a cada dia, os acontecimentos e os fatos vão jogando luz a esse tema e reforçando essa posição. Nós não sobreviveremos 60, 90 dias, como queria fazer crer o governador, com a aprovação de medidas mirabolantes que não resolvem o nosso alívio financeiro. Nós vamos perecer antes. Nós vamos perecer antes. Então, é necessário, ou grandeza do governador de admitir a sua incapacidade,
solicitar e requerer uma intervenção federal, ou renunciar ao governo, ou requer que a mesa diretora dessa casa coloque para apreciação dos parlamentares, com acompanhamento e vigilância da população carioca e fluminense, o pedido de afastamento e de impedimento do governador. Nós não temos alternativa, senhora presidente. Nós chegamos no fundo do poço, nós batemos com a cara no muro. As cenas que nós vimos hoje são representativas do que se passa no estado do Rio de Janeiro. Desgoverno, incompetência, sem capacidade de ação. Essa é a nossa realidade. E nós temos que colocar ela de maneira muito franca. Não há mais espaço para panos quentes. Não há mais espaço para tentativas de entendimento. A hora de agir é agora. A responsabilidade é nossa e da mesa diretora. E também das autoridades federais que parecem cegas ao que se passa no nosso estado, o que é lamentável. Uma unidade da federação de joelhos, entregue à bandidagem, sem prestar os serviços à população, à beira do colapso social e a total cegueira de Brasília sobre o que se passa no Rio de Janeiro. O que vamos ter que esperar, senhora presidente? Que mais morram? Que mais pessoas percam a vida? Que esse Estado paralise-se de vez? Isso nós não podemos aceitar e eu, do alto dessa tribuna, requero responsabilidade ao governador e responsabilidade ao governo do Estado. E também que a mesa diretora dessa casa possa fazer andar o pedido de impedimento do governador. É hora de levarmos esse tema adiante. Não podemos mais permitir que a crise sirva de escudo àqueles que foram responsáveis por elas. Obrigado, senhora presidente. Seguimos os debates nesse dia triste, mais um dia triste para o nosso estado do Rio de Janeiro.